Olá, meus queridos e amados por Deus. Vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, e os versículos de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Olha, Jesus fez uma comparação, ele dizendo assim: ele é o Filho de Deus, certo? E nós, criaturas humanas, também somos filhos de Deus, só que de uma forma diferente. Nós também nascemos da força criadora do nosso Deus. Somos filhos também. Os católicos também nos chamam de filhos adotivos, mas somos criaturas humanas, criadas por Deus. Jesus também, criado por Deus, mas é Deus conosco, com sua divindade. Ele se fez um de nós, né? Ele veio até nós. Ele participou da nossa vida, da vida que ele nos deu. Então somos todos irmãos, desde que façamos a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, tem que ouvir justamente o próprio Deus, né? Ouvir o próprio Deus. Vamos fazer uma comparação aqui. Muitas vezes o amor fraterno é de uma forma divina, assim. Muitas vezes as famílias, elas são criadas de uma forma muito brutal. Desde criança, os pais ensinam violência às crianças. E a família é criada num ritmo de gritaria, violência, agressões e ganância por bens materiais. Herança, muitas vezes quando tem uma família muito grande, hoje em dia não se tem família tão grande assim, no máximo 3 a 4 filhos. Mas minha mãe mesmo teve 7 filhos, 2 morreram. Eu tive 4 irmãos do sexo masculino e eu sei bem como é, e todos sabem como é uma família numa situação difícil. Como a minha também, que teve um pai que bebe, que foi violento, e que minha mãe suportou muita coisa por conta de uma tradição de que o que Deus uniu, o homem não separa, a tradição que diz a Bíblia, mas essa lógica de que Deus uniu, o homem não separa, é justamente porque somos um. E quando o marido se une com a mulher, ele se une, deixa sua família, mas tem que amar a esposa da mesma forma que Jesus amou a igreja. Isto já é outro assunto, é outro tema, mas estou querendo fazer a comparação das famílias que às vezes não têm um vínculo de irmão fraterno, de amor fraterno, por conta da criação, da maneira da educação, da maneira que se educa. Para se ter um amor fraterno mesmo, sermos irmãos de verdade, na visão do nosso Deus, na vontade do nosso Deus, é justamente fazer a vontade do nosso Deus, ensinar os nossos filhos a aprender a vontade do nosso Deus. E assim seremos realmente irmãos. Sendo os irmãos de Jesus Cristo, muitas vezes outras religiões entram em contradição, algumas formas. Quem são realmente os irmãos de Jesus Cristo? Olha,
No Evangelho não se dá grande importância à família de Jesus Cristo, à criação de Maria, à família de Maria, à família de José, não se dá grande importância. Mas se sabe que José já era de idade avançada, não se fala muito de José no Evangelho, e que possa ser que naquela época os judeus, a tradição dos judeus possa ter judaica, o Corá, a lei Moisés, né, que eles respeitavam a lei de Moisés, né, a lei, né, como Jesus não veio para abolir a lei, veio para fazer força na lei. Então, naquela época, a lei de Moisés, o homem poderia ter mais de uma esposa. E tendo mais de uma esposa, consequentemente, o filho da esposa mais nova, no caso, seria realmente os irmãos daquela outra esposa. Filho da outra esposa seria o irmão. E, consequentemente, todos seriam irmãos. Desculpa. Não tem essa de chamar de primo segundo, primo terceiro, não. É tudo irmão. Vamos dizer assim, que a família é aquela que faz a vontade de Deus, sendo irmãos. Hoje nós nos chamamos de irmãos, de acordo com aqueles que realmente fazem a vontade de Deus. Quando na comunidade tem alguém que esquece da vontade de Deus, é como se estivesse se dispersando da comunidade. É como se a pessoa estivesse focando o bem material, como o templo, pedra, as flores, os bancos, as árvores, o piso para ser limpado. É como se estivesse cuidando da sua casa material e se esquece da verdadeira família que é a comunidade. A comunidade que vive em unidade de acordo com os ensinamentos de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, um Deus conosco. Essa a lógica da palavra. Somos irmãos, sim, mas se fizermos a vontade de Deus, por amor à comunidade, por amor aos irmãos. Se você não ama o seu irmão, o seu semelhante, você não ama a Deus. Então, você está longe de ser da família de Deus. Mesmo que seja do mesmo sangue. Mesmo que tenha vindo da mesma barriga, né? Mesmo que seja membro da família. Quando um se dispersa, mesmo que tenha junto ali, mas só visa o quê? O bem material, a casa, o carro, as coisas, o dinheiro, o trabalho. Tá junto, mas separado, na visão de Deus. Estão juntos, mas não vivem em unidade. E se não vivem em unidade, estamos separados, né? Como irmãos. Estamos vivendo uma família de fachada, aquela família de fachada, onde tem um rei, umas princesas e uma rainha. E talvez até nem uma rainha, uma escrava. Ou um escravo. Tem essa lógica também. Tem essa lógica também hoje em dia. São poucas, né? Que a mulher domina uma casa. São poucas, muito poucas. Mas veja bem a realidade da visão profética, na visão de Jesus Cristo, na visão de Deus conosco. Que família é aquela comunidade, família é aquela que faz a vontade de Deus. Pai, mãe, filhos, irmãos. Mãe com filho se tornam irmãos quando fazem a vontade de Deus. Senão, é mero irmão e filho na tradição, na lógica, não tem uma visão humanitária, igualitária, irmã, na visão de Deus. Um grande abraço a todos, fique com Deus, até o próximo Evangelho, curta, compartilhe, se inscreva no canal e receba todos os dias uma reflexão assim meio que instigada na realidade de hoje, meio que tosca, meio que brusca ou então rústica,
mas vivemos uma realidade mesmo. O Evangelho, você pode notar, que nos ensina muito a sermos felizes e na lógica de Deus, né? Na visão de Deus, nosso Criador, através de nosso Jesus. Um grande abraço.